O estalo ecoou no saguão de vidro da sede na Avenida Faria Lima. Não foi apenas um tapa. Foi um corte seco no orgulho de uma mãe, diante dos próprios filhos. As crianças ficaram imóveis. Funcionários desviaram o olhar. E Rafael não se moveu. Ao lado dele, Bruna abaixou a mão como se nada tivesse acontecido. Como se humilhar Camila fosse apenas mais um detalhe social. Todos ali acreditavam na mesma história. Ele era o dono. Ela apenas a esposa silenciosa. Mas naquela fração de segundo, e algo muito maior começou a se mover. Não foi escândalo, não foi grito, foi registro, foi consequência. Foi o início de uma queda que ninguém naquela sala estava preparado para assistir. Se você acredita que dignidade não precisa gritar para vencer, fique comigo até o fim. Escreva aqui nos comentários de qual cidade do Brasil você está assistindo. Porque o que aconteceu depois daquele tapa mudou tudo. O que ninguém percebeu naquele saguão foi que o silêncio de Camila não era vazio. Era memória. E durante anos, Rafael foi apresentado como o rosto do grupo logístico que cresceu ligando o Porto de Santos aos principais polos industriais do país. Ele falava em expansão, em contratos milionários, em metas anuais que ultrapassavam centenas de milhões de reais. As revistas econômicas destacavam sua imagem. Em painéis empresariais, ele discursava com segurança. O público via nele o símbolo do sucesso. Camila quase nunca aparecia nas fotos. Quando aparecia, estava meio passo atrás. De vestido discreto, postura serena, sorriso contido. Muitos interpretavam aquilo como dependência. Outros como falta de ambição. Poucos se perguntavam por que ela parecia ouvir mais do que falar. Em jantares corporativos, a apresentação era sempre igual. Rafael Albuquerque, nosso CEO. E depois, quase como complemento, e esta é a esposa dele. A frase era simples, mas carregava uma hierarquia implícita. Camila nunca corrigia. Apertava mãos, perguntava sobre os filhos dos outros, sobre viagens e sobre negócios. Ela se tornava confortável para todos. Rafael se acostumou com isso. Quanto mais sua imagem crescia, mais natural parecia ocupar o centro. Ele falava em minha empresa, minha visão, meu legado. As pessoas repetiam a mesma linguagem. Simplificava as coisas. Tornava tudo mais fácil de entender. Em casa, o contraste era mais evidente. Rafael narrava reuniões como se estivesse em um palco. Camila organizava horários, lembrava prazos, revisava números que ele mencionava sem conferir. Quando ela apontava um detalhe técnico, ele sorria e dizia que ela era muito organizada. Às vezes era elogio, às vezes era impaciência. Ele nunca perguntou por que ela sabia tanto sobre cláusulas contratuais. Nunca questionou por que ela entendia limites financeiros com tanta precisão. Os filhos aprenderam cedo a diferença entre barulho e estabilidade. O pai ocupava o espaço com voz. A mãe ocupava o ambiente com equilíbrio. O problema não começou com Bruna. Começou antes. Começou no momento em que Rafael passou a confundir visibilidade com autoridade. Ele acreditava que liderança era sinônimo de propriedade, que casamento significava fusão automática de poder, que o que estava ao alcance das mãos também estava sob seu controle absoluto. Camila percebeu essa mudança em etapas pequenas. Um jantar cancelado. Uma decisão tomada sem consulta. Um novo tom ao falar de quem o questionava. Ela não discutiu. Observou. E quando colegas começaram a frequentar a casa com mais frequência, Camila servia café, enquanto escutava projeções de crescimento que já conhecia por dentro dos relatórios. Comentários eram feitos sobre estratégias que ela havia ajudado a estruturar anos antes. Ninguém lhe pedia opinião. Ela não exigia. Houve uma noite em que alguém brincou. Por trás de todo grande homem, há uma mulher paciente.
Risadas preencheram a sala. Rafael riu mais alto. Camila sorriu, mas seus olhos permaneceram atentos. Paciente, sim. Passiva, nunca. O que ninguém entendia era que aquela calma não significava submissão. Significava cálculo. Cada suposição errada, cada frase que reforçava a narrativa equivocada, cada vez que Rafael dizia "minha empresa" diante dela, era anotada mentalmente. Aquela história que todos acreditavam, a do homem que construiu tudo sozinho, era confortável, era simples, era conveniente, mas não era verdadeira. E quando a verdade finalmente surgisse, o não viria como confronto emocional, viria como estrutura, como documento, como algo impossível de ignorar. Naquele saguão, depois do tapa, muitos enxergaram humilhação. Camila enxergou confirmação. E confirmação, para quem entende de responsabilidade, é o começo da mudança. O que quase ninguém sabia, nem mesmo muitos diretores que se sentavam ao lado de Rafael nas reuniões, era que a origem daquele grupo não estava nos discursos dele, nem nas entrevistas que concedia. E a base vinha de muito antes dos contratos no Porto de Santos, muito antes da sede moderna na Faria Lima, muito antes de Rafael ocupar qualquer cargo. A empresa nasceu em Minas Gerais, ligada ao comércio de café da família de Camila. O pai dela não gostava de aparecer. Preferia contratos bem redigidos a manchetes. Preferia estrutura a aplauso. Quando decidiu expandir para a logística, fez algo que poucos empresários da época fizeram com tanto cuidado. Criou uma holding blindada, vinculada a um fundo patrimonial cuidadosamente registrado. Nada estava no nome de uma pessoa física impulsiva. Nada dependia de carisma. Tudo dependia de assinatura correta. Camila participou dessas decisões ainda jovem, mas já atenta. Ela ouviu advogados explicarem diferença entre gestão e propriedade. Aprendeu que administrar não é o mesmo que possuir. Perguntou o que aconteceria se um dia alguém confundisse essas duas coisas. O pai respondeu com um sorriso tranquilo. Por isso existe papel. Quando Rafael entrou na empresa, anos depois, o negócio já estava estável. Precisava de alguém com energia, boa comunicação, presença. Ele foi contratado como diretor executivo. Seu papel era expandir, representar, negociar. Não era dono. Nunca foi. Mas com o tempo, a narrativa mudou. Rafael cresceu junto com os números. Contratos internacionais, novas rotas, crescimento anual consistente. Que funcionários começaram a associar o rosto dele ao sucesso. Investidores o procuravam diretamente. Seu nome passou a aparecer como símbolo da marca. Camila nunca interferiu nessa imagem pública. Ela continuou assinando onde precisava. Continuou revisando documentos estratégicos. Continuou exercendo o direito que estava registrado, sem precisar anunciá-lo. A estrutura societária permanecia intacta. No topo da holding constava o fundo patrimonial. No fundo, mas o nome de Camila como beneficiária e proprietária legal. Rafael tinha autonomia operacional, sim, mas havia limites financeiros que exigiam dupla assinatura. Havia decisões que dependiam de autorização superior. Em alguns momentos, ele esbarrou nesses limites. Uma transferência que exigiu confirmação adicional. Um contrato que precisou de revisão jurídica inesperada. Uma cláusula que não pôde ser alterada unilateralmente. Rafael chamava isso de burocracia. Camila chamava de proteção. Ele nunca perguntou por que certas barreiras existiam. Nunca investigou profundamente os documentos constitutivos. Acreditava que casamento e cargo eram suficientes para consolidar tudo sob sua autoridade. Mas lei não funciona por suposição. Ela funciona por registro. Quando Bruna entrou na história, também não questionou nada. Viu Rafael comandando reuniões, sendo tratado como figura central, decidindo estratégias. Para ela, poder era aquilo que se via.
sala envidraçada, equipe em volta, de deferência automática. Nenhum dos dois considerou que a verdadeira autoridade estava em arquivos que não eram exibidos em telões. A diferença entre parecer e ser começou a crescer silenciosamente. Camila observava tudo com a mesma calma que aprendera em Minas. Não por frieza, por clareza. Ela sabia que estruturas bem construídas não desmoronam por ego. Elas apenas aguardam o momento em que precisam se afirmar. No saguão da Faria Lima, quando o tapa ecoou, e muita gente acreditou que ela estava sendo derrotada. Mas, na verdade, naquele instante, o que estava sendo exposto não era a fragilidade dela. Era a fragilidade de uma ilusão. E ilusões, quando confrontadas com documentação sólida, não resistem por muito tempo. Depois que a estrutura ficou clara, ao menos para quem sabia onde olhar, a diferença entre autoridade real e autoridade assumida começou a aparecer em pequenos detalhes. Não foram explosões, foram deslizes. Rafael passou a falar da empresa como extensão da própria identidade. Não apenas em entrevistas, mas em conversas privadas. Eu construí isso. Eu sustento tudo. Sem mim, nada anda. A repetição transformou crença em convicção. E convicção, quando não é questionada, vira cegueira. Bruna entrou nesse cenário quando Rafael já se sentia intocável. Ela o conheceu em eventos de networking, em jantares patrocinados por grandes clientes do setor portuário. Admirava o jeito como ele ocupava a sala. Como pessoas ajustavam a postura quando ele começava a falar. Ela não perguntou sobre a holding. Não perguntou sobre o fundo patrimonial. Não perguntou quem assinava no último nível. Para ela, poder era o que se via. A aproximação foi gradual. Mensagens fora do horário comercial. Conversas que ultrapassavam o assunto profissional. Presença constante em reuniões que não exigiam sua função. Rafael interpretou isso como lealdade, como entusiasmo, como parceria. Camila percebeu algo diferente. Não a presença de outra mulher, mas a amplificação de uma narrativa equivocada. Bruna começou a usar expressões que revelavam mais do que pretendia. Nossa estratégia. Nossa decisão. Nossa expansão. Rafael não corrigia. Pelo contrário, parecia confortável com aquela validação pública. Em eventos corporativos, Bruna passou a se posicionar ao lado dele. Não atrás. Não como colaboradora. Como se compartilhasse da mesma autoridade. Algumas pessoas estranharam. Outras aceitaram rapidamente. A cultura interna já estava habituada a seguir sinais visuais. O silêncio de Rafael funcionava como autorização. Em casa, o tom também mudou. Ele deixou de consultar Camila antes de decisões estratégicas. Comunicava depois, como se estivesse informando, não dividindo. Quando ela fazia perguntas técnicas sobre limites financeiros, sobre cláusulas específicas, ele respondia com impaciência. Você está exagerando. Isso já está resolvido. Confie em mim. Mas confiança não substitui documento. Mas Bruna, cada vez mais confiante, começou a ultrapassar limites visíveis. Interrompia Camila em conversas sociais. Falava sobre o futuro da empresa como se fosse parte estrutural dele. Em uma ocasião, referiu-se à esposa como não operacional diante de funcionários. Rafael ouviu. Não corrigiu. Esse foi o ponto crítico. Não foi a presença de Bruna. Foi a omissão de Rafael. A ausência de ajuste quando a linha foi cruzada. Cada vez que ele deixava passar, e reforçava a ideia de que a autoridade não precisava de base formal, apenas de aparência. Camila não confrontou. Ela observou como Bruna interpretava proximidade como posse. Como Rafael confundia admiração com legitimidade. A dinâmica se solidificou diante dos olhos de todos. Funcionários começaram a tratá-la com deferência informal. Convites eram direcionados a ela.
Opiniões dela eram consideradas antes de validação oficial. Tudo isso parecia natural. Mas natural não significa correto. E houve um momento específico, em uma reunião informal na própria sede, quando Bruna falou sobre um projeto milionário e disse: "Já alinhamos internamente." Rafael assentiu. Camila estava presente. Ela sabia que aquele projeto exigia autorização superior. Sabia que alinhado não era o mesmo que aprovado. Sabia que naquele instante, a fronteira entre assumir e possuir estava sendo ignorada. Não houve discussão. Apenas registro mental. A ilusão crescia porque ninguém a interrompia. E quanto maior ela ficava, mais dolorosa seria a queda. Rafael acreditava estar no controle absoluto. Bruna acreditava estar ao lado do dono. Funcionários acreditavam no que viam. Só que a estrutura nunca foi alterada. E quando estrutura e ego entram em conflito, é o ego que cede. Aquela falsa sensação de propriedade estava prestes a ser testada. Não por emoção, mas por procedimento. E procedimento não negocia com vaidade. Mas a partir do momento em que a linha entre aparência e autoridade começou a se dissolver, Camila mudou algo dentro de si. Não foi postura, não foi expressão, foi foco. Ela deixou de esperar que Rafael percebesse os próprios excessos. Deixou de acreditar que uma conversa privada resolveria o que estava se tornando público. Entendeu que confrontos emocionais terminam em versões contraditórias. Registros formais, não. Foi ali que começou a organizar tudo. Não de forma dramática. E o não escondida atrás de portas trancadas, mas com método. Cada e-mail em que Rafael assumia compromissos além da própria alçada era arquivado. Não como prova contra ele, como confirmação de padrão. Mensagens em que Bruna se colocava como representante da empresa sem designação formal eram salvas. Convites de reunião onde ela aparecia como decisora, não como convidada, eram registrados. Camila não buscava erro isolado. Buscava repetição. Datas, horários, testemunhas. Quem estava presente quando determinada frase foi dita? Quem permaneceu em silêncio quando um limite foi ultrapassado? Em reuniões internas, quando Bruna falava em nome da empresa, Camila observava a reação dos demais. Quem concordava? Quem hesitava? Quem anotava? Ela não interrompia. Não corrigia diante de todos. Sabia que correção pública poderia ser interpretada como disputa pessoal. E aquilo não era pessoal. Era estrutural. Em casa, o mesmo cuidado se estendeu para a rotina. E Camila passou a confirmar decisões por escrito. Quando Rafael comunicava algo sobre viagens, agendas, compromissos, ela respondia formalmente, mesmo dentro do casamento. Não por frieza, por clareza. Ele interpretou isso como exagero. Ela interpretou como alinhamento. Houve um episódio discreto, mas revelador. Em uma conversa com um parceiro estratégico, Bruna utilizou a expressão "já autorizamos". Camila sabia que a autorização formal ainda não existia. Em vez de contradizer ali, te fez uma anotação. Quem ouviu? Onde foi dito? Em que contexto? O padrão estava ficando evidente. Bruna falava como se já tivesse o que ainda não possuía. Rafael permitia como se já fosse o que legalmente não era. A ausência de intervenção dele se tornou um elemento constante. E a ausência, quando recorrente, transforma-se em posicionamento. Camila também começou a revisar registros financeiros com mais frequência. Conferia limites de assinatura, verificava se cláusulas estavam sendo respeitadas. Ela cruzava informações entre comunicação verbal e documentação formal. Não buscava vingança, buscava coerência. Cada omissão de Rafael, cada frase de Bruna sugerindo posse, cada gesto de desrespeito público formava um desenho maior. Um arco. Não precisava de dramatização. Precisava de contexto. E contexto estava se formando.
Os filhos perceberam mudanças sutis. A mãe estava mais silenciosa, mas não distante. Mais atenta, mas não nervosa. Ela explicava apenas o necessário. Mantinha rotina. Se protegia o ambiente doméstico do ruído externo. Enquanto isso, no ambiente corporativo, a confiança cega começava a substituir verificação. Funcionários passaram a assumir que o que Rafael dizia era definitivo. Que o que Bruna reforçava era legítimo. Camila deixava que assumissem. Porque suposição, quando documentada, é frágil. Ela sabia que em algum momento haveria um evento suficientemente claro para tornar o padrão incontestável. Não buscava escândalo. Buscava momento verificável. E quando esse momento chegasse, não dependeria de memória emocional. Dependeria de registro técnico. O que muitos confundiam com resignação era, na verdade, preparação. Camila não estava se afastando, estava se alinhando. E quando o alinhamento encontra evidência, a consequência não precisa de grito. Ela precisa apenas de procedimento. O evento Dia da Família foi anunciado como celebração. Cultura corporativa, crescimento sustentável, integração entre liderança e colaboradores. Rafael falou dele como se fosse símbolo da maturidade da empresa. Bruna tratou como palco. Camila leu o convite com outro olhar. Local. Sede principal. Ambiente corporativo formal. Presença de conselho, executivos e famílias. Monitoramento por câmeras internas. Ela não precisou planejar nada. O contexto já estava montado. Naquela tarde, o saguão estava decorado com balões e mesas para as crianças. Funcionários circulavam com os filhos. O clima parecia leve. Rafael chegou cedo e cumprimentando todos com entusiasmo. Bruna estava ao lado dele, vestida para chamar atenção, ocupando espaço com naturalidade ensaiada. Camila entrou depois, segurando as mãos dos filhos. Não buscou o centro. Escolheu um ponto onde pudesse observar sem parecer distante. Cumprimentou discretamente quem cruzava seu caminho. Desde os primeiros minutos, a dinâmica ficou clara. Bruna se posicionou ao lado de Rafael durante discursos improvisados. Interrompeu voluntários. Deu orientações como se tivesse autoridade formal. Alguns colaboradores obedeceram automaticamente. Outros hesitaram, mas não confrontaram. Rafael não corrigiu. Em determinado momento, quando Camila se aproximou para falar sobre o horário das crianças, Bruna a interrompeu diante de todos. Ele está ocupado. A frase não foi sussurrada. Os filhos ouviram. Camila apenas inclinou a cabeça levemente e se afastou. Não reagiu, mas registrou. Mentalmente, o ambiente estava ficando completo. Público, o testemunhas, omissões. À medida que a tarde avançava, Bruna ficou mais ousada. Tocava o braço de Rafael com intimidade exagerada. Falava sobre os próximos passos da empresa, como se já estivesse integrada à estrutura decisória. Alguns olhares começaram a trocar desconforto. Camila percebeu que o limite estava próximo. Não porque desejasse conflito, mas porque excesso costuma acelerar a própria queda. O momento final não foi anunciado. Não houve discussão prévia. Apenas um comentário ríspido de Bruna, suficientemente alto para que outros ouvissem. Camila respondeu com neutralidade. Não provocou. Não atacou. Bruna deu um passo à frente. E então veio o tapa. Não foi cinematográfico. Não foi acompanhado de gritos. Foi seco, rápido, inequívoco. O som ecoou no espaço envidraçado. As crianças congelaram. Um funcionário deixou cair um copo. Alguém sussurrou: "Meu Deus." Rafael permaneceu imóvel. O olhar dele não era de choque absoluto. Era de cálculo tardio. O segurança demorou alguns segundos para reagir. O suficiente para que o fato fosse absorvido por todos. Camila não levou a mão ao rosto.
Não elevou a voz. Não pediu desculpas nem exigiu nada. Colocou a mão no ombro de um dos filhos, respirou fundo e olhou ao redor. Ela não estava humilhada. Estava confirmada. Todo o padrão documentado ao longo dos meses, a delegação indevida, a omissão de Rafael, mas a falsa representação de autoridade por Bruna, agora tinha um ponto de convergência público e inquestionável. Não era mais narrativa interna. Era fato registrado. Quando Camila caminhou em direção à saída com os filhos, o ambiente ficou suspenso. A música continuou tocando por alguns segundos, deslocada. Conversas cessaram. Rafael tentou dizer algo genérico sobre mal entendido. A frase morreu no ar. Segurança começou a coletar relatos. Membros do conselho trocaram olhares discretos. Ninguém gritava. Ninguém corria. O sistema estava acordando. Dentro do carro, já do lado de fora, os filhos perguntaram se estavam indo embora por causa do que aconteceu. Camila respondeu apenas: "Estamos indo porque é o correto agora." Ela sabia que aquele gesto não era fuga, era transição. O tapa não foi o problema principal. Foi a evidência final de um padrão que já existia. A partir daquele momento, não haveria mais espaço para interpretações pessoais. Haveria procedimento. E procedimento, que é diferente de emoção, não hesita. Na manhã seguinte ao evento, não houve escândalo público. Não houve manchetes. Houve e-mails. Primeiro, uma comunicação interna discreta. O incidente ocorrido durante o Dia da Família está sob revisão. Linguagem neutra, sem nomes, sem acusações. Rafael aprovou o texto sem ler com atenção. Acreditou que o tempo diluiria tudo. Mas o tempo já não estava do lado dele. Horas depois, o conselho recebeu solicitações formais. Preservação das imagens das câmeras, de coleta de depoimentos, revisão de autorizações recentes. Nada era dramático. Era técnico. Bruna começou a perceber a mudança antes de Rafael. Ligações deixaram de ser atendidas com a mesma rapidez. Convites para reuniões desapareceram da agenda dela. Quando tentou entrar em uma sala estratégica, onde antes circulava livremente, foi informada com educação. A pauta foi restrita. Ela reagiu com irritação. Chamou aquilo de exagero. Rafael ainda tentava minimizar. E dizia que era procedimento padrão. Mas no fundo, começava a sentir o peso de algo diferente. Estrutura em movimento. No terceiro dia, veio o primeiro sinal concreto. Uma transferência rotineira para fornecedor foi bloqueada. Rafael tentou autorizar novamente. O sistema solicitou validação adicional. Ele ligou para o banco, impaciente. "A conta está sob revisão de governança", informou a gerente em tom profissional. "Eu sou o titular", ele respondeu automático. E houve uma pausa breve do outro lado da linha. "O senhor é administrador autorizado. A titularidade pertence à proprietária registrada." A frase não foi dita com ênfase, mas foi suficiente. Rafael desligou sem concluir a discussão. Sentou-se na cadeira e encarou a tela. Pela primeira vez, a diferença entre operar e possuir deixou de ser teórica. Enquanto isso, o banco notificava oficialmente o conselho sobre ativação de salvaguardas. Limites de assinatura temporariamente restritos. De transferências acima de determinado valor, exigindo validação da proprietária. Não era punição, era proteção. No escritório, os efeitos se espalharam como ondas silenciosas. Departamento financeiro começou a exigir dupla confirmação. Contratos foram reavaliados. A palavra aprovação passou a significar algo diferente. Bruna tentou acessar o prédio naquela tarde. O crachá não liberou a catraca do andar executivo. Segurança se aproximou com cordialidade, pedindo que aguardasse verificação. Ela não aguardou. Saiu antes que o constrangimento se tornasse visível demais. Rafael tentou intervir junto ao conselho. Solicitou reunião urgente.
O encontro foi agendado, não com pressa, mas com formalidade. Na sala de reunião, os questionamentos não foram emocionais, foram específicos. Com base em qual delegação formal houve representação externa? Quem autorizou determinadas decisões financeiras? Por que não houve correção imediata diante de condutas inadequadas em ambiente corporativo? Rafael respondeu com justificativas sobre contexto, pressão, mal-entendidos. À medida que falava, percebia que cada resposta colidia com documentos já analisados. O padrão estava claro demais para ser explicado como acaso. Ao mesmo tempo, Camila não fazia declarações públicas e não enviava mensagens, não alimentava conversas paralelas. Limitou-se a confirmar seu depoimento formal e permitir que o processo seguisse. Essa ausência mudou a narrativa. Funcionários começaram a reinterpretar os últimos meses. Pequenos episódios ganharam novo significado. Comentários de Bruna antes tolerados passaram a soar impróprios. O silêncio de Rafael começou a ser... Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, к примеру, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает у людей потом белая полоса в жизни, и они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня есть такой хороший парень был. И есть, он хороший человек сам по себе. Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, безморальные, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что
это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это, возможно, как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться главное на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов, это не легкая работа, я не спорю тоже с этим, но опять-таки этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать. Как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, ты заработаешь год. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80. Возьмем от 60, наверное, до 120. То есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки. То есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть она будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет
во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? Ну, 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да? Хорошо. Одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,